García Pereira, deixe-me começar por si, começar por estas conclusões. Já começamos a habituar-nos a que estas comissões de inquérito terminem com relatórios que dão a ideia de serem, de certa forma, digamos, parciais. Boa tarde. Aprecio o seu estilo cauteloso ao abordar esta matéria. Bom, vamos lá ver. Primeiro, isto é uma anedota, porque já se percebeu que as comissões de inquérito chegam às conclusões que mais convém ao partido que domina a respectiva comissão e, de facto, perdeu-se completamente de vista qualquer espécie de vergonha, qualquer espécie de concepção dos cargos e das funções parlamentares para se ver nisto, como se vê na gestão, como também se vê na gestão das empresas e serviços públicos, prebendas que se distribuem entre a malta do partido A ou do partido B, ou seja, do PS ou do PSD e do CDS. E, portanto, isto era absolutamente esperado. Mas não deixo de assinalar que, como é óbvio, os principais governantes do PS e do anterior governo estão metidos neste roubo dos swaps até às orelhas. E, portanto, eu não critico que se apontem num relatório responsabilidades que, a meu ver, são inequívocas, não apenas do Secretário de Estado do Tesouro, como do Ministro das Finanças, do próprio Primeiro-Ministro, porque nada disto se passa em qualquer, quer do anterior governo, quer do atual governo, sem que o Primeiro-Ministro seja também responsável por isso, e por toda a pleiade de gestores e quadros dirigentes de primeira linha das empresas do setor empresarial do Estado, que são os tachos que o PS e o PSD dividem entre si. E, aliás, é essa concepção do aparelho de Estado e do desempenho dessas funções que é a verdadeira causa da corrupção. A corrupção não é apenas umas notinhas metidas dentro de um envelope que se troca por um favor. A corrupção é conceber os cargos superiores da administração pública e das empresas do setor empresarial do Estado como uma coisa que se distribuem como prebendas e depois o resultado é exatamente este que está a vir. Mas se estas conclusões forem para a Procuradoria-Geral da República, acredita que podem ter, de facto, outro tipo de consequências? Isso é outro aspecto da questão. Já agora permita-me dizer, mas como é óbvio, estão também aqui envolvidos altos quadros do PSD, inclusive atuais governantes, visto que a responsabilidade, nos termos da lei, não é apenas dos titulares dos cargos públicos, mas dos cargos dirigentes dessas empresas do setor empresarial do Estado, o que inclui a Ministra das Finanças, que, como responsável do setor máxima, diretora de primeira linha do setor financeiro da Refer, é uma das implicadas na celebração deste tipo de contratos de casino que são os swaps, e sai completamente ilibada. Portanto, isto é para rir. Quer dizer, e é para rir não é o facto de isto implicar governantes do Partido Socialista, o que é para rir é não implicar dirigentes e altos quadros do PSD. Procuradoria-Geral da República. Bom, eu devo denunciar aqui, publicamente, que o que está a ser feito neste momento, em meu entender, relativamente à investigação criminal, é deixar delinquentes responsáveis pelo roubo de milhões ao povo português e que constituem parte da dívida que estamos a ser todos obrigados a pagar com os sacrifícios que se vê, vir a terminar com um daqueles despachos de não se lograram obter indícios suficientes, não se descortinam nem se vislumbram outras diligências suscetíveis de contribuir para a descoberta de mais factos, termos em que se ordena o arquivamento dos autos. Porque eu sou assistente nesse processo. E posso revelar, sem violação de qualquer segredo de justiça, que o Ministério Público tentou opor-se à minha constituição como assistente no processo dos swaps. E foi vencido por uma decisão do Tribunal da Relação de Lisboa e persiste numa atitude que é uma atitude de recusa de que um cidadão deste país, como sou eu, como podia ser qualquer outro cidadão dos 10 milhões deste país, exerça a sua função de fiscalização da ação do Ministério Público, de colaborador com essa mesma ação, mas não um criado do Ministério Público. E, portanto, eu devo dizer que, se não se tomam medidas, o que vai acontecer é que esta gente sai toda ilibada. Em termos de relatório de comissão, como quem manda é o PSD, saem os do PSD todos ilibados. Apesar de, repito, estarem também implicados. Em termos judiciais, o Ministério Público fazer aqui aquilo que tem feito noutros casos de alta criminalidade económica ou financeira, é fazer um grande barulho no sentido de se autopromover como o campeão da luta contra a criminalidade e depois essas montanhas nem ratos parirem. E, portanto, há aqui uma exigência democrática
de que estas comissões de inquérito não sejam esta palhaçada. Ponto 1, de que os processos de investigação criminal sejam efetivamente conduzidos de uma forma transparente e eficaz, sujeitos à fiscalização dos cidadãos. É por isso que em certos crimes, com o da corrupção à cabeça, qualquer cidadão, qualquer de nós, se pode constituir assistente exatamente para fiscalizar a forma como o titular da ação penal, que é o Ministério Público, está ou não está a fazer essa investigação, e pelos vistos o Ministério Público não quer essa fiscalização e quer conduzir isto à morte natural dos processos. Deixe-me perguntar, os tribunais devem servir é para meter na cadeia os ladrões e os corruptos, não é para os encobrir. 10ª avaliação da Troika a Portugal, Garcia Pereira, foi uma avaliação que se pode dizer tranquila, mas isso é algo que nos deixa descansados relativamente ao que está para fazer? Bem, eu registro o período antes da ordem do dia que o Luís Gomes aqui introduziu e queria também dizer que me disponibilizo desde já para o defender em qualquer processo disciplinar que seja algo de citar José Martí neste programa. Mas, agora falando seriamente, eu diria que eu não acho nada que a avaliação seja tranquila e, pelo contrário, o que se assistiu nos últimos dias é uma inqualificável campanha e manobra de cerco ao Tribunal Constitucional, visando pré-responsabilizar o Tribunal Constitucional por novas e mais gravosas medidas que venham porventura a ser adotadas na sequência daquilo que, a meu ver, é completamente inevitável, como seja a declaração de inconstitucionalidade daquilo que eufemisticamente se chama convergência de pensões e que devia ser chamado roubo de pensões. Porque isto também, um dia, teremos porventura possibilidade de discutir aqui esta etimologia própria da crise em que se chama requalificação aos despedimentos, chama cortes e descontos e roubos, chama-se ajustes e outras coisas do género. E, portanto, eu acho que o que sai dali é uma ameaça de que não venha a tranche sem que se saiba qual é a decisão do Tribunal Constitucional e os senhores juízes do Tribunal Constitucional tomem juízo porque se não proferirem a deliberação... É quase a ideia de que está tudo bem, exceto um chumbo do Tribunal Constitucional. Sim, e pior do que isso, quer dizer, é pretender dizer aos juízes do Tribunal Constitucional que eles têm decidido de uma determinada maneira sob pena de ser responsáveis de maiores enfim, de condições ainda mais gravosas. Eu acho que isto é intolerável e um governo que admite isto e que é cúmplice disto, porque as declarações do Primeiro-Ministro e dos altos responsáveis governamentais estão claramente articuladas com estas conversas e as do Sr. Draghi, etc., todas nesta altura, exatamente na semana em que se sabe que termina o prazo para o Tribunal Constitucional se pronunciar, é uma coisa própria de governos de Vichy. Nós temos neste momento um governo de vende-pátrias, defensores dos ocupantes, que acham que é seu papel alinharem neste tipo de discurso, que é o discurso do salvamento de uma política que já inúmeras vozes hoje, que é mais fácil fazê-lo do que aqui há 1 ou 2 anos atrás, se erguem para dizer que nenhum resultado tem a não ser o empobrecimento, a miséria, a fome, o desemprego. E também queria chamar a atenção para a circunstância de nós estarmos a assistir a um jogo, uma vez mais, do polícia mau e do polícia bom, ou do PID mau e do PID bom, é mais adequado a esta, que é ao mesmo passo que a senhora Lagarde faz umas declarações em que aparentemente seria um ato de contrição do FMI, que teria agora descoberto que afinal as políticas muito severas da austeridade teriam sido erradas, para depois os cães de fila, os porteiros, o engenheiro do exemplo do engenheiro Luís Gomes, que vem papaguear a voz do dono, os tipos menores que vêm aqui a Portugal e que são recebidos como se fossem chefes de Estado, vêm afinal deixar a claro que aquilo que há que esperar da Troika e dos seus representantes em Portugal, ou seja, do Governo, é apenas a aplicação de medidas ainda mais gravosas. Nós estamos a falar de uma situação que ontem um estudo revelou que 60% das pessoas, depois de pagarem as respectivas contas mínimas, ficam sem dinheiro nenhum para mais nada. Nós estamos a falar de um país que está a atingir níveis de falta de saúde, por exemplo, que todas as organizações médicas, desde a Ordem aos sindicatos médicos e de enfermeiros, estão a denunciar todos os dias. Uma situação de miséria que, se não fossem os bancos alimentares contra a fome, havia 418 mil pessoas em Portugal que não tinham uma única refeição minimamente condigna por dia. Portanto, nesta situação,
O que está aqui a tentar neste momento é uma vez mais impor a chantagem e oxalá os juízes do Tribunal Constitucional tenham um mínimo de dignidade e de autonomia de decisão. Não queria deixar de salientar aqui a luta dos trabalhadores dos estaleiros navais de Viana do Castelo contra o respectivo despedimento e contra um verdadeiro golpe do baú que significa entregar uma unidade económica, terrenos, estabelecimentos, utensílios, edifícios e até contratos a uma empresa que deve, aliás, 370 milhões de euros, apenas com uma única característica, que é aquela que a lei portuguesa e a lei comunitária determina que eles viriam herdar e que não herdam, que são os trabalhadores. Nós estamos aqui perante um golpe do baú que deve ser denunciado para entregar à Martifer o filé mignon dos estaleiros navais de Viana do Castelo, sem os respectivos trabalhadores, mandando este para o desemprego, liquidando Viana do Castelo como cidade e como distrito e, de facto, privando o país de um ativo estratégico fundamental para o seu desenvolvimento económico.